A cultura vive um momento crítico. O Ministério da Área quase foi extinto pelo governo federal. As oficinas culturais Pagu fecham as portas em janeiro, deixando sem uso a cadeia velha, recém-entregue após uma reforma que demorou 5 anos e custou 11 milhões aos cofres públicos. A Banda Sinfônica do Estado de São Paulo foi extinta. Há cerca de um mês, o ator Caio Martinez Pacheco foi detido por policiais militares durante a apresentação de um espetáculo teatral na Praça dos Andradas. E é com o Caio Martinez que agora luta para acabar com uma lei que proíbe arte nas ruas da cidade que nós vamos conversar. Caio, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional e obrigado por participar conosco. São vários assuntos, né, Caio, que a gente pode abordar aqui aproveitando a sua presença. E o que mais nos tem chamado a atenção ultimamente é justamente esse do fechamento da cadeia velha. Sim. Até porque, né, foi fechado por uma reforma, pensando em que ele seria reaberto para que o espaço fosse ocupado da mesma forma. Criou-se uma polêmica em relação a isso, de que não seria mais, seria museu, seria isso, seria aquilo, seria aquela outra coisa. Houve mobilização da classe artística que nós pudemos acompanhar. Eu sei que você não tem bola de cristal, mas você é capaz de imaginar a que vai ser destinado o prédio da cadeia velha depois de tudo isso? Bom, a gente espera que agora, na virada do ano, né, o novo secretário de Cultura do Estado assuma e reverta essa posição de extinguir as oficinas culturais do Estado. Bom, primeiramente, boa noite Irineu, boa noite espectadores que estão em casa. Esse assunto é um assunto muito importante, porque a cadeia velha ela fez um papel importante nos últimos 35 anos de ser o único polo de formação cultural custeado pelo governo do Estado de São Paulo, né? Então ela proporcionava para a nossa região um outro planejamento cultural que não fosse das prefeituras, que fosse um braço do Estado aqui na região. Sim. E para você ter uma ideia, 90% de todos os artistas da região tiveram uma formação ligada à cadeia velha nos últimos 35 anos. Então, Só por isso já justifica a existência. Não precisa mais nada, né? A gente imaginar que nos próximos 30 anos talvez a gente não tenha esse aporte na região, torna a região muito frágil dentro das políticas culturais. Não teremos mais formação artística na cidade, de alguma maneira? Não qualificada pelo Estado, né? Sim. Porque as prefeituras, em geral, elas dão a primeira formação. Sim. Elas promovem os cursos de iniciação. Agora, os cursos de especialização ficavam a cargo da cadeia velha. A princípio, parece que a intenção é essa, também passar para o município o prédio. Essa administração, vamos chamar assim. Se acha que é por aí, cara, a prefeitura tem... O prefeito acabou de anunciar aí um pacotão de cortes. Quer dizer, a prefeitura teria condições de manter também a cadeia velha? A prefeitura, eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura e a prefeitura já se expressou em vários momentos que não tem nem condições orçamentárias e nem está previsto no planejamento estratégico deles absorver a cadeia velha como um espaço de formação cultural. Não só o prédio, como os cursos também, como os não cursos, é? Não é só o prédio físico, né, sim. Caio? Existe a manutenção do material humano das pessoas para manter os cursos. E a oficina, Irineu, a oficina cultural, ela além de promover oficinas no espaço, ela mandava oficinas para as 9 cidades da região. Exatamente. Então... Era meio um núcleo regional ali. Isso, era um núcleo regional. Grande parte, por exemplo, das atividades que aconteciam em Mongaguá dependiam do incentivo que a oficina cultural mandava para lá dentro da formação cultural. O que nos espanta muito é perceber que o governo do Estado de São Paulo está desmontando uma estrutura que existe, dá certo no Estado todo, por um preceito de corte de verba, mas está caindo numa contradição muito grande politicamente, porque ele está mantendo as unidades da capital. Então, assim... Na verdade, as unidades do interior, né? E do litoral estão sendo fechadas, que é justamente onde a gente mais precisa de acesso cultural. Para você ter uma ideia, 85% do orçamento da Secretaria de Cultura do Estado fica em investimento na capital, muito pouco vai para o resto do Estado. E aí, com o fechamento das oficinas, o braço de formação que o Estado promove no Estado de São Paulo será extinto praticamente. O que dá para fazer, cara, em relação a isso? A gente Tem espera, algum tipo de, sei lá, mobilização que se possa fazer? Nós do Movimento Cultural Organizado, a gente está travando algumas reuniões, estamos cobrando o prefeito, o secretário, que o prefeito, por fazer parte também do mesmo bloco político do governador, que se junte a outros prefeitos que foram eleitos agora, que também fazem parte desse mesmo partido. 8 e 9. 8 e 9. E possam fazer uma frente, que abram um diálogo.
né? Porque eu acho que nenhuma decisão política não pode só ser revertida. Existe um orçamento, o orçamento do Estado também foi cortado, mas em detrimento a isso, outros programas ganharam um aporte maior. Agora, por que justamente da cultura esse corte também, não é, Caio? Quer dizer, existem outros setores que você também pode fazer cortes maiores de repente, e o dinheiro que você cortou de outras secretarias você trazer para a cultura. A cultura historicamente sempre foi o primo pobre das políticas, né? Lamentavelmente. E também uma falta de planejamento estratégico, de perceber a cultura como um potencial de desenvolvimento humano. E que isso carrega todo o simbolismo que uma cidade tem, a visão sobre ela mesma, né? Então, se a gente gostaria que a cidade se desenvolvesse por um caminho mais progressista, dentro das relações humanas, o investimento na cultura se faz muito importante. E a gente vem de um momento macro de recessão, onde a cultura já foi cortada a nível nacional, como você mesmo citou. A extinção do Ministério. Essa disputa entre manter o Ministério ou não, já incentivou e, por exemplo... Na verdade, eles queriam aglutinar, né, o Ministério com o outro, né? Coisa que deixar de existir o Ministério específico da Cultura para aglutinar com outro Ministério. O Beto Mansur chegou a propor isso aqui em Santos, e também houve uma movimentação da classe, pessoas que são de Santos, como o Nela Torraca, se posicionaram contra na época. Já existiu, né, Ministério da Ciência, Cultura, e não sei o que, não sei o que lá. É um retrocesso, né? É verdade. É um retrocesso. E também a gente já está sabendo que algumas cidades da região vão tomar esse partido, né? Se eu não me engano, Guarujá e São Vicente estão discutindo essas medidas, assim, distinguir a Secretaria de Cultura e passar a ser departamento. Bom, são muitos assuntos, Caio. Eu quero aproveitar bem a sua passagem aqui pelo Caderno Jornal. Prazer. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa lei que proíbe manifestações culturais nas ruas. Que lei é essa e que história é essa? Eu confesso que eu desconhecia essa lei. Então, o decreto 6889 de 2014. Ele foi feito por esse governo, Paulo Alexandre, em 2014, mas ele não foi posto em prática para todas as manifestações culturais que ele abrange no seu teor. Ele foi posto em prática para os grandes eventos que realmente necessitam uma mediação do poder público, por envolver questões de segurança, por envolver, às vezes, o bloqueio de certas vias públicas. Sim. Mas, curiosamente, pós o período eleitoral agora, logo depois, a semana seguinte da eleição dele na cidade, ele pôs isso em prática, e eles colocaram isso em prática para coibir, para regularizar todos os eventos que acontecem no espaço público. Então, desde um palhaço que vai apresentar a sua peça com uma malinha na rua, até um pequeno show, uma peça de teatro na rua, eles criaram esse decreto. Ele regulariza o seguinte: ele impõe que o artista tem que pedir uma autorização com 45 dias de antecedência. Essa autorização ela vai fazer um trâmite em 5 secretarias diferentes, podendo ser deferida a qualquer momento. Se tiver mais de 100 pessoas no público, ele precisa de licença dos bombeiros, precisa ter banheiro químico, precisa ter ambulância. Então, são critérios que, infelizmente, vão cortar uma coisa muito bacana e importante que está acontecendo em Santos, é que a cidade se tornar uma cidade que é um grande palco ao céu aberto. A gente foi isso que aconteceu com você, Caio? Para a gente tentar relembrar para as pessoas aqui. Você estava fazendo uma apresentação, isso. Né? E isso gerou uma polêmica, e de alguma maneira foi essa lei que foi aplicada no seu caso ou não, Caio? Pior, Irineu, que assim, essa lei ela criou um clima de animosidade, porque a prefeitura ela cometeu um erro muito grande, que em vez de colocar agentes públicos preparados para abrir o diálogo com os artistas, nós fomos comunicados desse decreto. Nós estamos vendo ali, vocês estavam fazendo uma apresentação lá justamente em frente à Cadeia Velha, inclusive, né, Caio? E aí a polícia, de alguma maneira, se sentiu incomodada com a apresentação que vocês estavam fazendo e paralisou a apresentação, inclusive prendeu você, né? Isso. Nesse caso, a polícia ela agiu porque ela não concordava com o teor do espetáculo, né? O espetáculo, ele faz uma crítica não ao policial trabalhador, ele faz uma crítica à instituição. A polícia como um todo, a instituição. Como um todo, historicamente, os seus problemas. Nós, como sociedade civil organizada, temos a obrigação de pautar as instituições, né, nacionais, como a polícia. Então, agora, o decreto que o Paulo Alexandre fez, ele criou um clima de animosidade no mês que antecedeu essa questão. Porque ele colocou a Guarda Municipal com o apoio da Polícia Militar para poder colocar o decreto em prática, em vez de colocar alguém da Secretaria de Cultura para fazer essa interlocução. Sim. Aí o que aconteceu? Estariam, obviamente, mais preparados e mais... Teve uma série de eventos no centro que foram proibidos pela Guarda e pela Polícia em nome desse decreto. Quando chegou o nosso,
que a princípio não esbarrava no decreto por ter apenas 50 pessoas no público, a polícia já estava num clima de animosidade com as coisas que aconteciam na praça, que o teor do espetáculo só foi um quê a mais. Mas que também a gente já estreou essa peça no passado, já apresentou ela de mais de 20 vezes na mesma praça, e o que nos chama a atenção é que esse espetáculo, curiosamente, Irineu, ele foi montado dentro de um edital do próprio governo do estado. Sim, do PROAC, né? Do PROAC. A gente concorreu com 300 projetos, ficou em segundo, e cada ano eles escolhem 10 para ser montados. E aí, esse ano ainda, agora no meio do ano, a gente ganhou o segundo edital do governo do estado com esse mesmo espetáculo, que é para circular ano que vem por 11 cidades do estado. As maiores 11 cidades vão receber esse espetáculo ano que vem. Foi um grande despreparo dos agentes, na verdade, né? Foi um despreparo que também denota uma certa incompatibilidade de como lidar com essas questões mais delicadas da sociedade, né? Então, independente de qualquer coisa, lidar com o público também, né, cara? Isso. Vamos combinar, né? Antes de tudo, vocês são cidadãos que estão lá e têm direito à manifestação, sim, é livre, né? Inclusive, uma coisa lamentável que aconteceu nesse dia foi que a polícia, logo após parar o espetáculo, com armas na mão, palavras de baixo escalão, eles investiram contra o público. Eles foram contra o público, impediram que as pessoas filmassem o ato, tomaram celulares, obrigaram as pessoas a apagar a filmagem. Tudo isso denotou realmente um despreparo deles, né? E censura, né? Isso não existe mais, é o fim do fim. Caio, eu tenho que encerrar, lamentavelmente, nosso tempo está chegando ao final, mas de qualquer maneira, vamos continuar acompanhando. A gente tem dado espaço aqui para isso, para a gente tentar, de alguma maneira, acompanhar e encontrar a solução para o caso da cadeia velha, que a gente sabe que é importante para a cultura da cidade. E a gente, de alguma maneira, tenta ajudar isso, pelo menos tentando esclarecer a população para que eles fiquem conscientes do que está acontecendo. Eu gostaria de pedir que todos se atentassem a isso. Quem pudesse escrever um e-mail para o governo do estado pedindo que a Oficina Cultural se mantivesse como um polo formador, pudesse fazer isso, que fizesse. E também gostaria que cada cidadão santista pensasse na cidade que a gente gostaria de ter, porque é uma cidade que coloca tantos impedimentos para a livre expressão, como esse decreto que o Paulo Alexandre fez, é uma cidade um pouco muda. Todo ato artístico é um ato político. Então a gente não pode perder o direito de se expressar no espaço público. Caio, obrigado, viu? Obrigado você, Irineu. Obrigado ao telespectador. Nós é que agradecemos.